Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. É aí, bem-vindo ao Papo com o Anjo, mais um episódio aqui na Jovem Pan, desse podcast que eu adoro fazer, me divirto bater esse papo com vocês e com meus convidados, sempre trazendo alguém que eu gosto, alguém que eu admiro, alguém que tem algo para te ensinar. E hoje esse meu convidado, rapaz, esse homem há muito tempo que ensina muito. Mas não ensina, não é uma teoria aqui e acolá. Ele tem método. Ele ensina através de métodos há muito tempo. Eu me lembro que eu estava lá ralando como empreendedor, sei lá no anos 2000, ele já estava com o método dele 8Ps. Já ouviu falar nesse método 8P? Pois é, ele está aqui comigo. Demorou, porque agora ele cheio de bosta. Ah, não vou aí, João, é muito longe onde eu estou morando. Mas ele veio aqui no Papo com o Anjo hoje, então eu tenho a honra de receber meu amigo Conrado Adolfo. Obrigado, Bom demais, muito obrigado. Você vinha até aqui, cara, eu te admiro pra caramba, velho, pra caramba. Faço minhas as suas palavras. Caramba, que legal, que bom. Quando eu vejo o Conrado, ele, além dos treinamentos que ele tem, cara, o que ele distribui gratuitamente, o que ele colabora com os empreendedores brasileiros, com os empresários que mais precisam, ele tá ali no Instagram gratuitamente. E vai lá e fala, e explica, e dá o pulo do gato, né? Eu me lembro, cara, antes de passar a palavra, estou empolgado aqui, cara, eu me lembro na pandemia, a gente fez uma live, que eu não faço live, né? Mas que você me convidou, eu disse, eu vou. E com você eu fiz, porque eu me sinto muito à vontade, porque de certa forma a gente tem um propósito muito parecido, né? De ajudar o empresário com detalhes, com coisas simples, né? E apesar de ter processo, ter método, mas você fala simples e eu também falo simples. Então, essa forma de fazer isso, essa forma de educar, de dar mentoria online, de ajudar as pessoas, isso realmente é poderoso demais. Mas antes de falar do teu processo de venda, dos métodos, tudo que você faz, eu queria conhecer o Conrado de antes, o Conrado jovem. Conta a tua história aí, cara. Como é que você chegou até aqui? Você tem tempo? Tenho. As próximas 4 horas. A gente pede pra Pan mais tempo. Não, acho que tem algumas partes história importantes longa, curta, aqui. Né? É, história longa, curta. Tem algumas partes importantes aqui. Primeira coisa eu vim de uma família pobre, não miserável, assim, mas pobre. Não tinha aquela coisa de faltava comida. Não, tinha comida, mas só tinha a comida. Não tinha mais nada além. E isso foi muito bom, porque isso me deu a real percepção do valor das coisas. Um copo de água é um copo de água, isso aqui é muito importante. Não é qualquer coisa, porque tem gente que não tem isso daqui. Certo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Só que em algum então momento, você não tinha nada? Não tinha presente, não tinha nada, certo? Você tinha uma família pobre? Não é pobre. A gente morava no Rio de Janeiro, num bairro de classe média baixa, que minha mãe se lutava para pagar o aluguel. E aí, ok, é a história de muitos de nós, né? Dessa primeira coisa. Só que em algum momento eu olhei para aquilo tudo e falei, eu quero mudar de vida. E eu não sabia como mudar de vida. E minha mãe, ela me falou 2 coisas que eu tinha que fazer, que eu segui fielmente. Você tem que estudar e você tem que trabalhar. Acabou. Isso daí, não tem segredo. Não tem segredo. Ou você estuda, ou trabalha, ou você tá morto. Você estuda e você trabalha. Tá. E daí eu falei, ok, então eu vou tomar isso pra mim. E aí eu era um bom aluno, estudava bastante, tudo. Só que em algum momento eu resolvi começar a trabalhar enquanto eu estudava. Falei, como é que eu vou fazer? Eu vou vender pulseira na escola. Então quando eu tava na... Isso o quê? 15 anos? Não... 11 anos. 11 anos. Eu tava na quarta série, eu acho. Tava na 4ª série. E aí eu fazia pulseira com o nome
E aí eu vendia para os meus amiguinhos. Tá. Se fosse hoje, sei lá, deveria custar tipo R$1, sei lá. Só que aquilo foi muito importante na minha vida. Foi o gatilho que você precisava para despertar. Exatamente. Porque aquilo me mostrou que eu poderia fabricar, né, produzir dinheiro com a minha força de trabalho, sem depender de nada nem ninguém. Simplesmente eu ia lá e fazia. E a outra coisa é, isso ajudou muito a minha mãe, porque ela não tinha dinheiro para me dar para merenda. Nem todo dia tinha. Às vezes você apertava lá, dava. Aí no dia não tinha tanto. E eu comecei a gerar meu próprio dinheiro para comprar minha merenda. Ah, isso foi um negócio assim que mudou tudo na minha cabeça. E eu tava ajudando em casa, com um pouquinho lá, sei lá, ganhava R$5, R$3, se fosse o dia de hoje, né, por dia. Mas aquilo comprava a minha Coca-Cola e o meu joelho. O joelho é como se chama, tipo um croissant no Rio de Janeiro. Ah, sim, era o tá. joelho. Né? E isso mudou muita coisa. Depois disso eu entendi, ok, então eu tenho que estudar bem, eu tenho que ser um excelente aluno e eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo e sabe-se lá como. Eu descobri que eu tinha que fazer uma boa faculdade, porque isso ia me abrir um caminho maior. E aí eu descobri que existia o ITA na faculdade, que era de engenharia aeronáutica e tudo. Fiz ITA, aí fui lá, estudei pra caramba. Mas tal, sempre passei. vendendo coisas paralelo. Sempre vendendo, dando aula particular, dando festa. Sempre se virando o bico. Sempre se virando. Foi isso. DJ? Não, não era DJ porque não tinha isso na época. Era fita cassete que a gente colocava lá para as festas. Era como festa americana, Sim. que era nos playgrounds do Rio de Janeiro. E daí menino leva refrigerante, menina leva salgadinho. E eu colocava lá equipe de som. Lá eu, equipe de som, né? Imagina, era um som com uma caixa. E aí a gente dava a festa lá. Mas beleza, então eu fui me virando e aí eu fiz vestibular pro I e tal. E aí eu fui fazer engenharia aeronáutica. Não formei, no terceiro ano eu vi que aquilo não era pra mim, mas aquilo formou a minha capacidade matemática, minha capacidade analítica. Eu cheguei a estudar para fazer Olimpíada de Matemática. Então, a maneira como eu vejo negócios hoje vem muito dessa época. Porque não existe mais negócio no feeling. Não dá. A competição é muito grande para você ter um negócio baseado em opinião. Tem que ser indicador, tem que ser planilha, tem que ser exato. Não dá para ser subjetivo. E hoje, o que eu ensino, tem a consultoria também, o que a gente acompanha, é em cima de como que você, dono de uma pequena e média empresa, constrói indicadores, você coloca um BI. A gente está levando BI para a empresa que fatura 50 mil por mês. Tá levando BI para padaria. Isso, que nunca ouviu falar disso, não sabe nem o que é. E agora, então tem os indicadores, aí você vê onde que o seu negócio está quebrando. Será que é no atendimento? Será que é na qualidade do lead? Será que é no lead time, o tempo de atendimento do lead? Será que é na taxa de conversão? Será que é no faturamento? Pô, mas cara, isso é... Essas termos técnicos que você está usando, você consegue desmistificar isso, né? Sim. Porque a gente está falando de lead aqui e tal, mas não é assim que você fala com a galera, né? Não no início. Não no início, né? início, Logicamente você tem vários níveis, né? Do processo de educação e de aceleração do negócio do empresário. Mas eu fico, poxa, é difícil muitas vezes. Às vezes, quando faço algumas conferências, eu tento climatizar e trazer para o mais básico possível para entender a história da conversão, a história dos KPIs, né? E eu vejo que você faz isso de uma maneira muito eficiente no teu dia a dia. Mas quando você, voltando um pouquinho ainda para pegar o gancho para a gente chegar no dia de hoje, que é o que você já faz, mas quando você entrou na educação, assim, quando você virou a chave do ITA e tal, e assim, agora eu vou educar. Foi o seguinte... Na escola, eu já estava ensinando os meus amigos, porque eu era um cara que estudava muito, eu era o famoso CDF. Hoje é geek, né? Hoje ficou muito mais legal, né? Antes era CDF. E aí eu estudava muito, aí eu ensinava a galera. Beleza. Só que quando eu entrei na faculdade, o ITA fica em São José dos Campos, e lá tem um ângulo, chama Ângulo Cassiano Ricardo. E aí um amigo meu, o Jamal, que era também teano, eu queria trabalhar, porque cara, eu tenho que trabalhar, eu já tinha entendido a ideia já. Ele me levou no ângulo e eu consegui lá dar plantão. Então eu virei plantonista do ângulo. Isso aí foi em 93, provavelmente, 94, 93. E aí eu comecei a dar aula mesmo, né? Aí comecei a ganhar, eu me lembro que eu ganhava R$6 a hora de plantão. E eu ficava dando plantão, aí eu pegava uma aulinha aqui, uma aulinha ali. O Poliedro, que é um grande curso hoje no Brasil inteiro, ele estava abrindo. E aí eu fui ser professor do Poliedro. Fiquei um mês lá, eles me mandaram embora. Os alunos não queriam nem me ver pintar de ouro. Por quê? Porque eu comecei a ensinar os caras as coisas que eu estava aprendendo no ITA lá, que eu aprendi na Olimpíada de Matemática, né? Imagina, cara. E aí eu entendi. Não é a respeito de ensinar,
é a respeito de fazer o outro aprender. Então foi ali que eu comecei a dar aula de matemática, e aí eu fui adaptando a linguagem, fui entendendo... Para que eles pudessem entender e gostar da aula. E gostar. E querer receber o conteúdo, né? Aí eu saí da faculdade, eu falei, cara, o que eu sei fazer? Eu larguei na faculdade no terceiro ano, o que eu sei fazer? Cara, eu sei dar aula. Eu não sabia mais nada, não estava formado, não sabia mais nada, eu sabia dar aula. Eu falei, então eu vou montar um negócio para dar aula. E aí eu montei um cursinho pré-vestibular, sem um tostão no bolso. Zero, não tinha nem um tostão. Que bacana, que eu história. dei um jeito, né? Deu um jeito, montou, abriu, fez um cursinho pré-vestibular, montou o conteúdo programático. Isso, e aí eu dava aula de... montou as transparências. Não era mais transparência naquela época, já era PowerPoint? Não, era giz e quadro negro. Tá. Era aquele giz e cuspe, como a gente falava. E ali eu entendi método didático, de ensinar a pessoa, apostila, e era cursinho, então eu tinha que treinar aquele cara para fazer o vestibular no final do ano. Ele estava sozinho lá, não tinha eu do lado lá. Certo. Eu tinha que treinar, que é hoje o que eu faço. Eu treino o empresário para ele, na empresa dele, na vida dele, ele dá um jeito. O cursinho quebrou, porque, cara, não tinha a mínima ideia do que era negócio, dissídio para mim era, sei lá, nome de remédio, não tinha a mínima ideia do que era. E daí eu fiquei 5 anos ali lutando contra os meus próprios demônios, voltei, aí sim eu entrei no marketing, montei uma agência de marketing digital e tudo também sem um tostão Já no bolso, com a internet, né? No ano 2000. E eu montei em 2005, que eu quebrei em 2000, em 2005 eu montei a agência. Então eu comecei a falar de marketing digital. Eu montei uma agência, na agência tinha 3 jornalistas para escrever conteúdo para os blogs dos clientes. Tá. Primeiro, para a gente usar persuasão, e segundo, para ficar bem posicionado no Google. Isso hoje tem nome. Chama marketing de conteúdo. Naquela época não tinha nome, era um jornalista que trabalhava lá na agência. Lá. É verdade. Então, isso me ensinou muito. Beleza. E aí a agência você foi até... Quando é que foi? 2011. Até 2011, que foi quando nasceu o método, o 8P. Não, o método nasceu em 2006, por causa do seguinte. Imagina uma agência em 2005 de marketing digital. Gente, 2005 o marketing digital era mato. Não, era tinha mato nada. alto, não tinha nada, tinha zero. Logo, eu não conseguia contratar ninguém, né? Eu estava crescendo e eu não conseguia contratar. Eu falei, bom, eu tenho que criar o processo que vai ensinar as pessoas que eu vou contratar. E daí eu comecei a criar um método que hoje chama 8Ps. Mas na época era o processo de treinamento interno lá do povo que entrava e não sabia nada daquilo. E ao longo de 2006 até 2011, eu fui desenvolvendo o método que não era um método para vender. Era um método de treinamento dos meus colaboradores. Só que chegou em 2011, eu entendi o seguinte, cara, o método vale mais do que a agência. Porque no método eu consigo ensinar para milhares de pessoas. Você já estava ensinando para milhares de pessoas? Eu já estava. Não, para bem pouco. Eu fazia a turma de 25 pessoas, 30 pessoas. Porque os clientes me pediam, Conrado, o seu método, que eu falava, a gente tem aqui um processo e tal. Eu queria aprender. Aí eu montava a turma de 15, 20 clientes mesmo, ou equipe do cliente, aí eu ensinava para eles. E cobrava lá uma merreca qualquer lá. Só que eles já eram clientes e tal. Só que ali eu comecei a entender o seguinte, peraí, cara. Eu tenho um negócio altamente escalável, é um método que não foi que eu criei do nada, eu criei na prática. Esse negócio vale mais do que a minha própria agência, porque nesse método eu consigo ter 15 pessoas aqui, mas eu consigo ter 1.500. Na agência eu consigo ter 80, 70 clientes, porque eu não consigo escalar, porque não tem gente no mercado. É difícil contratar. Então, aí em 2011 eu vendi a agência e comecei a ensinar o método... Ainda no Rio? Não, isso aí tudo em Campinas já. Já em Campinas, tá? Porque em 93 eu mudei para São José dos Campos. A partir daí eu nunca mais voltei pro Rio. Tá. Quando eu saí do ITA, eu já vim para Campinas. Entendi. Quer dizer, eu já fui para Campinas. Ou seja, a partir de 2011 você botou o chapéu de marketing digital e aí começou a rodar esse Brasil e a fazer esses eventos gigantes que você fazia com milhares de pessoas. É isso daí. E aí eu comecei a criar essa cultura. E quando foi que você... Qual foi o ano que você começou a ganhar dinheiro de verdade? 2013. 2017. Caramba, foi mesmo? Caramba, que coisa, que interessante. Vou te falar, até 2013 eu morava num apartamento no centro, eu já tinha quebrado, né? Tá. Então... Você tinha experiência. Eu sou meio, né? Eu sou meio preocupado com esse negócio. Em 2011 eu comecei a
a dar os cursos. Em 2013, eu me lembro que aí eu vendi o meu curso online. A gente fez lá uma quantidade boa de dinheiro, mas eu não falo que eu estava ganhando dinheiro de verdade, porque a empresa estava ganhando algum dinheiro. E você tinha que investir na empresa. Eu tinha que investir na empresa. Claro. Eu morava num apartamento no centro da cidade. Certo. Eu pagava R$250 de aluguel. Isso em 2013 ainda. Em 2013... eu acho que foi isso. Em 2013 eu mudei para o apartamento que eu saí de R$250 para R$1.900 de aluguel. Que ainda assim era barato, mas para mim já era uma ignorância. Eu falei, gente, eu tô gastando muito. Diferença enorme, né? Diferença enorme. Eu tô gastando demais. Meu Deus, eu posso quebrar de novo. Mas eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Eu, né, pessoa física na PF, quando eu profissionalizei mais o negócio, eu escalei mais, botei mais gestão. Porque antes era eu vendendo. Tá? E aí hoje você tem um time, você tem uma equipe, um time que te... Porque você voltou pro presencial recentemente, né? Porque você estava muito online. Mas hoje eu tô muito híbrido. Você tá híbrido. Hoje você tá híbrido. Meu negócio hoje principal não é treinamento, é consultoria. Tá, então você tá na consultoria one-to-one. Não. É one-to-one, mas não comigo. Eu tenho 20 consultores. Ah, tá. Você montou uma estrutura de consultoria de um time que você formou. Isso, de consultores que você formou. Ao invés de dar aula para os clientes, hoje estou dando aula para o meu time, para eles acompanhar os clientes. Mas os teus treinamentos eram sensacionais. Por que você não continua? Ainda tem, mas é que a gente vendia... Eu tenho os treinamentos ainda, só que a gente está mudando o posicionamento. Eu tenho treinamentos baratinhos de R$97. Cara, mas isso online? Online, tá. Isso. Mas os presenciais, a gente está com algumas turmas aí de R$1.000, R$2.000, mas a ideia é ir para de 7 a 10 mil. Então, aumenta o ticket, mas diminui a quantidade de pessoas, mas continue fazendo. Isso. Eu vou continuar. Os seus treinamentos são sensacionais. Pô. Vou continuar. Mas é mudando o modelo de negócios. Mas o principal hoje é a consultoria. Então, olha, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre mudança de modelo de negócio. Como é que um cara que construiu uma carreira dele toda em cima de treinamento popular, o cara que tem uma legião de seguidores em tudo quanto é plataforma, presencial, online, tudo, milhares de alunos, aí de repente, peraí, eu não quero ser esse influenciador digital. Eu quero ser um cara da consultoria, um empresário que tem uma rede de consultores e que faz esse atendimento. Como foi essa virada de chave, cara? Por que tu fez isso? Porque tu foi um dos pioneiros no mercado. Eu me lembro, você, Érico Rocha e mais um ou dois. Esse negócio de influenciador que a gente vê hoje, era você, cara. Por causa do seguinte, porque não pode ser a respeito de mim. Não pode ser. Eu me incomodo muito com essa coisa de o Conrado, cara, não é a respeito do Conrado, não é a respeito de mim, não pode ser, é a respeito da We Believe, do meu time. E eu falei um negócio uma vez que as pessoas ficaram assim, meu Deus, não, como assim? Se eu pudesse, ou quando eu puder, na verdade, eu vou apagar minha conta no Instagram. Uau, caramba. Pagar, não vai ter mais. Primeira pessoa que me fala isso aqui. Porque não pode ser a respeito de mim. Não pode ser, não pode. Assim, é a respeito do quê? De um business, de uma marca empresarial? É a respeito do cliente, a respeito do time que ajuda o cliente. Tá, eu faço parte do time, mas eu não sou o time. Do time. Mas você é a referência do time. O time tem que ter uma liderança, não é? Tudo bem. O time vai ter a mim como liderança, mas e não os clientes só a mim, querem também a sua liderança. Não é que você precisa fazer. Mas, por exemplo, lá na Bossa Nova, eu sou lá, mas, cara, um dia que eu não tiver de férias e tal, a Bossa continua. Sim, entendi. Então, mas eles têm uma referência, né? Não, mas o time, tudo bem. E não sou só eu, porque agora eu já tenho uma sócia, eu tenho um programa de partnership lá, então os colaboradores estão se tornando sócios. Sim, muito então bom. É a respeito deles, não é a respeito de mim. Eu quero tirar essa coisa do, o Conrado, que é o influenciador, que é a pessoa que... Cara, não pode acontecer isso. Eu estava começando a ler um artigo, na verdade eu vi um artigo chamado Jogos Infinitos. Eu hoje. Eu sei. Então, verdade. Qual é o jogo? O jogo é a respeito do Conrado. O Conrado não é infinito. É verdade. A saúde do Conrado é infinito, o tempo do Conrado é infinito, o humor do Conrado é infinito. Tem que ser a respeito do mercado. O mercado é infinito. Porque o mercado está sempre se renovando. Então, E a questão Então, a primeira virada de chave foi essa, do tipo, cara, não pode ser a respeito de mim. E eu entendi isso quando eu vi que eu não estava conseguindo dar conta do crescimento porque era tudo em cima de mim. Eu falei, não, tá errado isso. Tá tudo errado. Não Mas é você vai continuar o teu raciocínio, mas ficou uma dúvida aqui pesada.
Você teve problemas psicológicos com isso? Não, Você não tive. chegou a ter depressão, ansiedade, alguma coisa? Virada de chave? Não. Isso foi uma realização. Ou seja, isso Não foi a partir da dor. não foi. Não foi. Não foi. Foi a partir de reflexão. Reflexão. Ou Foi a seja, partir você de falar, cara, entendeu sabe o que é isso? que era o melhor negócio para você. Isso foi, Era um por negócio- exemplo, um negócio para todo mundo. para todo mundo. Não, para você também, como Também, consequência. também. Obviamente, Isso. você vai ficar mais feliz porque você está ajudando mais pessoas. Né? Mas Não acho que- mais pessoas, mas está gerando resultados mais efetivos. eu tô gerando coisas. Porque existe um ponto aí muito importante que é sempre o time. É sempre o time. É você, família, time, cliente e fornecedor, né? Então, quando eu olho e falo, cara, não pode ser a respeito de mim, por quê? Porque eu faço uma parte do trabalho que é cada vez menor. Quem faz o trabalho grosso, quem fica levantando pedra, é o meu time. Tem 60 pessoas lá and counting. Então, esses caras são incríveis. Eles é que têm que ter a visibilidade, não eu. Porque senão fica aquela questão do líder da banda, que é o vocalista, e parece que é só ele. Não, cara, tem o baterista. É claro, eu escrevi hoje esse artigo, você falou exatamente isso. É o ecossistema que você criou. Exatamente. né? Não é um ecossistema. Não é um ecossistema. ecossistema. Nisso tudo eu concordo. Eu concordo, sou partidário em tudo que você está falando, acredito nisso, né? Que você valorizar, líderes formam líderes, né? E aí esses líderes que impactam mais pessoas. Tudo isso eu acho muito bacana e é muito bonito de ver você falando isso. Mas, cara, existe, por exemplo, eu assisti uma palestra sua que eu fiquei assim, meu Deus do céu, quem é esse monstro? Assim, tipo, só certo, só... Você pega num cara assim, num empresário, ele conta a dor dele, assim, né? Você resolve o problema da vida do cara na hora, assim, pá! Então, isso é poderoso, entendeu? Então, acho que isso você não pode deixar, no meu ponto de vista, a não ser que você não queira mais fazer isso, mas você não pode deixar de fazer isso, porque você é muito poderoso no aspecto de ajudar as pessoas, entendeu? Eu sei que isso não escala, porque é só você, mas, cara... Eu acho que tem... Lá no meu time tem muita gente boa, que pode não saber fazer isso, mas sabe fazer outras coisas incríveis. Então... O fato de eu ser um comunicador não pode fazer com que as pessoas do meu time que não são comunicadoras pareçam ser menos. Isso não pode acontecer. Então, eu prefiro comunicar menos para dar visibilidade para outras pessoas que fazem um trabalho pesado do que eu usar da minha habilidade de comunicação para aparecer mais e parecer mais. Então, eu prefiro vender um pouco menos, mas ter uma base sólida da minha equipe para que eles cresçam. E eu vou continuar crescendo também, lógico, e vou continuar puxando ali o time. Mas eu tô cada vez mais querendo puxar o time de lá de dentro da empresa e muito menos puxar o time do lado de fora e aparecendo. Isso Tipo, é um valor, não é uma coisa mais lucrativa, mas é um valor muito maior. É um valor, não. E você está construindo o equity empresarial, Isso, né? exatamente. Você está construindo o equity empresarial, que não está dependendo só de você, hoje depende do time, ou seja, você está escalando de outra forma, você está estruturando de outra isso aí. forma. Isso é muito bacana de Agora ver. deixa eu responder a tua pergunta anterior, que é a questão da virada de chave. Isso. Eu li uma frase uma vez do livro do Carmine Gallo sobre Faça como Steve Jobs, acho que era esse o nome do livro, que ele falava o seguinte, o Steve Jobs falava uma coisa que era: nós não temos que ir para onde o duende está, nós temos que ir para onde o duende vai estar. Porque se você vai para onde o duende está, quando você chegar lá, ele já não está mais lá, já foi para outro lugar. E quem é o duende? É o mercado, é o público. Então, o tempo todo, eu gosto muito de estar junto do cliente. Eu estou todo dia de manhã lá com eles, e, cara, perguntando, e ouvindo, e conversando com alguns no WhatsApp, porque é para lá que a gente tem que ir. E o que eu comecei a entender? A indústria de treinamentos, ela cresceu muito. A gente foi um dos primeiros, mas não foi o único, e depois veio um monte de gente. Só que o treinamento, ele não gera a transformação. Ele gera uma percepção do caminho. Mas ele não faz o caminho junto com o cara. E a gente começou a ver que muitos dos clientes, eles tinham muitas ideias a respeito que o treinamento trouxe para eles, eles sabiam o que fazer, mas eles não conseguiam executar. E isso daí não foi só do nosso treinamento. Tem muita gente que vai lá e executa, lógico, mas tem muito mais gente que não consegue executar porque o cara tem dúvida na hora da execução. É tipo o dever de casa. Cara, você aprende a teoria, aí quando você vai fazer o dever, você tem dúvida. Você fala, cara, mas como é que era isso aqui mesmo? Ali que tem que ter um cara. Tem um conceito de educação chamado sala de aula invertida, que é
Hoje, como é que acontece hoje e desde sempre? Você aprende a teoria com o professor e você faz o dever de casa sozinho. Não faz sentido. Aprende a teoria no YouTube e faz o dever de casa com o professor. Porque é ali que você tem dúvida, é ali que você aprende de verdade. Você aprende na dúvida. Ou seja, uma educação acompanhada. Educação acompanhada, mas no dever de casa, na execução, Sim, que na é onde execução. você vai ter dúvida. Na execução, porque executando é executando que você aprende, né? Exatamente, errando que você aprende. Errando que você aprende, exato. Então, eu comecei a entender isso e falar, pô, peraí, a gente está fazendo o mesmo modelo educacional vigente que não é o mais eficiente, que é eu vou lá e ensino, só que aí, na hora do cara fazer o dever de casa, que é executar aquilo que ele aprendeu treinamento na empresa dele, ele não consegue. E a taxa de insucesso é grande. Não, mas o conteúdo foi bom, eu fiz a minha parte. Mas não adianta só fazer a sua parte. Você tem que ir lá e ajudar o cara a fazer a parte dele também. Daí a gente foi para consultoria, que é um negócio muito mais complexo. Mas muito mais complexo. Dar o treinamento é uma parte muito mais tranquila. Você vai lá, você ensina, as pessoas saem felizes. Cara, nego pula, nego dá risada, nego chora. E sai lá falando, nossa, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Mas ele não sabe como ele tem que fazer. Daí a gente avançou na cadeia de valor do cara. Então hoje a gente tem os treinamentos sim, só que a gente fala, se você quiser, eu e o meu time vamos lá para dentro da tua empresa, virtualmente, online, né? Porque a consultoria é toda pelo Google Meet, Zoom, etc., para ajudar você a fazer. E daí a gente acompanha esse cara por 6 meses. E isso é um diferencial, né? Porque todo mundo vai ter só o que fazer, né? Exatamente. E ninguém vai no ajudar, né? No como, né? É mais lucrativo, Então, é legal e tal, é um negócio mais escalável. Então você quis dar o próximo passo no aspecto de olhar para as pessoas e ajudar na prática a vida delas. Obviamente que o ticket é bem maior, certo. Só que o trabalho também é. Então, para isso, e daí qual é a nossa vantagem? Criação de método para ensinar para o nosso time, para que o nosso time escalado escale nos clientes, mas que avance muito mais na execução. O empresário que está nos assistindo aqui, que queira usar esse serviço, como é que ele faz? Como é que ele pode chamar a tua empresa, o teu time para ajudar ele na prática no negócio dele? Se ele me encontrar no Instagram, Conrado Adolfo, ele entra lá, manda uma mensagem, meu time atende ele, ou ele manda uma mensagem pelo direct do Instagram. Em qualquer lugar do Brasil? Em qualquer lugar do Brasil. A gente atende empresas de Portugal, Estados Unidos, Itália. Em qualquer tamanho de empresa? O produto que a gente tem, que eu tô falando aqui, que é a consultoria, vai de 30 mil mês até uns 400, 500 mil mês. Não, empresa pequena média. Pequena média. A partir daí a gente tem outras coisas que é um trabalho mais personalizado. Mas esse produto da consultoria é de 30 a 400. Hoje você participa de conselhos de administração ou de consultivo? Eu tô entrando de sócio de algumas empresas, né? Então porque a gente hoje tem um ecossistema que eu tenho aqui uma máquina de gerar resultado para as empresas e são as empresas mais difíceis de gerar resultado, que são as pequenas e médias, que não tem uma estrutura muito firme ainda. E daí a gente vai pegar essa máquina e colocar em outras empresas. Então eu já estou entrando em algumas empresas que, inclusive conversando com algumas que estão no Bossa Nova também. Opa, que bom. Isso que bom. é um critério para mim. Que legal. Você está no Bossa Nova? Beleza, então vamos conversar. Aliás, a gente podia até expandir isso, né? A gente podia até expandir essa parceria, né? Vamos conversar. Eu tenho interesse, sim, eu tenho interesse. Em mais empresas. Aí você tem o equity, né? Que a gente fala tanto sobre isso, né? De a força do equity. Mas eu tô, por exemplo, em franqueadores de clínica de estética, um negócio que eu entendo muito e aí a gente está escalando. Qual é o negócio que você gosta mais, que entende mais? Se você pudesse escolher um segmento. Cara, obviamente que eu gosto muito de tecnologia, porque é um negócio que muda vidas em uma escala muito grande, mas é muito clichê falar de tecnologia, porque obviamente todo mundo fala. Mas eu gosto muito do mercado de saúde. Porque o ser humano precisa viver melhor. Eu gosto muito de nutrição também, eu sou neurótico por nutrição, eu peso minha comida, tipo 80 gramas de arroz integral, 150 gramas de feijão. Então, nutrição para mim é muito importante. Educação é um negócio que, obviamente, eu gosto muito. Mas educação séria, eu vejo muito, menino que lê um livrinho e viu meia dúzia de vídeo no YouTube e fala que vai fazer um curso que vai ensinar o cara a mudar de vida. Velho, isso é picaretagem, isso daí. Então, acho que esses mercados são grandes mercados para mim. Muito bom. Senhoras e senhores, nós estamos falando com esse gigante do marketing digital, que hoje é o gigante da consultoria empresarial. Olha aí, até rimou, né? Meu amigo Conrado Adolfo. Conrado, ninguém vem aqui sem deixar uma lição, um conteúdo,
uma dica, né? Pode ser para empresário, pode ser para empreendedor, pode ser para investidor, mas você fica à vontade, o espaço é seu, irmão. Legal. Eu uso uma pulseira aqui, sempre, há muitos anos já, que tem uma frase. Eu comecei a minha vida vendendo pulseira, né? Então eu continuo com elas. A frase está aqui é: sucesso é uma decisão. Sucesso está no futuro, seja lá o que você acha que é sucesso para você, cada um tem uma definição de sucesso. Decisão está no presente. Se você não toma uma decisão no presente, você não alcança o seu sucesso no futuro. Então, a primeira coisa é: a vida caminha a partir das decisões que você toma. E uma não decisão é uma decisão pelo não. Não existe não decisão, existe decisão pelo não. Então, se você quer sucesso, você tem que tomar decisões. Agora, que decisão que você vai tomar? Não importa. Qualquer decisão, desde que você veja os resultados que você teve a partir daquela decisão e mude o rumo ou não, dependendo do resultado. O resultado foi ruim? Muda um pouquinho o rumo. Entende o que você errou, entende o que você acertou, investe mais no que você acertou, tira o pé do acelerador daquilo que você errou e vai na melhoria contínua. O único segredo que o segredo, né? Eu não gosto dessa palavra, porque se fosse segredo eu não estava contando, né? Mas o único caminho que eu vejo para sucesso em qualquer área da vida, qualquer uma, é muito simples. Você toma uma decisão, independente de qual é, saiba onde você quer chegar, analisa o resultado que você teve com aquela decisão, vê se você se aproximou ou se afastou, entende dentro do resultado o que deu certo, o que deu errado, elimina o que deu errado, e fortalece o que deu certo e faça isso continuamente ao longo de décadas. Não tem como você não chegar em qualquer lugar que você queira, seja em dinheiro, relacionamento, saúde, qualquer área da vida. Melhoria contínua, Kaizen, chame como você quiser. Mas tome decisões, analise o resultado e continua. Não desiste. Se você desistir, aí sim você vai perder, aí sim você vai falhar. Não desiste. Não interessa se está doendo, não interessa se está demorado, não interessa se a tua paciência acabou. Descansa e continua. Eu tô nisso há 26 anos como empresário. E como eu falei aqui, eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, eu na pessoa física, há não muito tempo atrás. Mas eu não desisti, por quê? Porque eu tinha certeza que eu estava no processo certo e que um dia ia chegar. E chegou. Se chegou para mim, vai chegar para você também. Uau, muito bacana, bom demais. Olha aí, resumidamente, é validando o que se aprende. Validação, refazer, consertar, errar rápido, corrigir mais rápido ainda. Tudo isso que ele falou, muito importante. Tomar a decisão certa ou até errada, mas tome, né? Não pode ficar nessa. Pessoal, hoje tivemos uma aula, né? Uma aula nesse podcast incrível. Fazia tempo que eu queria trazer você aqui, Conrado. Fico feliz demais de você ter me dado a honra. Você sabe quanto eu admiro você. Você me deu a honra. Não, quanto eu admiro o seu trabalho, o que você faz, quanto você ajuda. Você é um dos caras que me inspira bastante. E confesso que eu fiquei meio assustado quando você disse que ia parar. Eu disse, putz, onde é que eu vou ver o Conrado? Onde é que eu vou estar de manhã assistindo os insights, né? Que você é um dos caras que eu sigo pouca gente, mas eu vejo pouca live, eu vejo pouco tudo. Eu sou meio dinossauro ainda, apesar de estar na rede social, mas você é um dos caras que eu admiro, que eu gosto, obrigado, que eu vejo. E então me assustei um pouquinho, mas depois eu entendi o contexto de que é muito melhor para todos nós a estratégia que você está desenvolvendo aqui. Então, meu irmão, valeu. Obrigado. Obrigadão. E você que nos assistiu, se deliciou aí com o Conrado Adolfo ajudando a gente, trazendo essas dicas sensacionais. Eu quero te dizer que na semana que vem vou estar aqui de volta no Papo com o Anjo, na Jovem Pan. É isso aí. Valeu. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.